Boa noite, irmãos. Shalom. A pastora disse domingo que ela tem um pregador especial e favorito dela. Especial eu não sei. A favorita eu sei que eu sou. Além da palavra do Espírito Santo, eu sou a fonte de inspiração dela, né? Amém? Meus amados, vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. É uma passagem aí bem conhecida também dos irmãos aí, nesses dias da semana da Páscoa. Lá em Israel eles estão vivendo esse momento também, né, que ontem começou a festa dos pães ázimos. Então, vamos à leitura, né? Marcos, capítulo 14, do 3 ao 9. Essa passagem também está lá em Mateus 26, 13 e João 12, de 1 a 8. Tá? Então, é uma passagem bem conhecida. Tem algumas diferencinhas nos três evangelhos aí que eu vou tentar passar para os irmãos entenderem. Né? Mas, se você der ouvido à palavra de Deus, não ao pastor livro, né, ela vai transformar a sua vida. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 14, versos 3 ao 9. Né? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns que ouvem que em si mesmo se indignaram, e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Perfume? Por que não podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-se aos pobres? E murmuraram contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Mas eu trouxe um videozinho que a gente esteve lá em Israel há 3 anos atrás. A gente vai passar umas fotos aí, um videozinho pequenininho, tá? Eu filmava tudo, só não apertava o play. Aí, esse lugar é muito lindo, viu, gente? Esse lugar ali é o Jardim do Túmulo. E estava um frio, mas um frio aí de lascar. Pode ir a outra. No mesmo lugar, pastor aí. Aí é o túmulo que supostamente seria Jesus foi executado, né? O túmulo ali. Aí o casal, né, na porta do túmulo. Esse lugar aí é onde Jesus foi crucificado. É um lugar que fala da caveira. Está bem já danificado, porque com o passar do tempo, né? Mas é ali. Aí, tá vendo? Já mostra um pouquinho melhor. É um bairro árabe ali hoje. De novo, no fundo, tem um videozinho, tá bom?
pena que estava muito frio, né? Amados, quando Jesus vai a Betânia, Betânia era situada mais ou menos, vou dar uma noção para vocês, aqui é Jerusalém era cercada, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, 3 quilômetros. Então ficava mais ou menos lá no Monumento Atenas, mais ou menos, para turma sintonizar. Então era uma aldeia, praticamente do lado de Jerusalém. E Jesus foi para Betânia, foi num jantar. Se você ler lá em João, vai falar que aparentemente aparece que o jantar é na casa de Lázaro, da família de Lázaro, mas não foi. O jantar foi na casa de Simão, o leproso. Que em João fala que há 6 dias da festa da Páscoa, Jesus foi a Betânia. E se você ler aí em Mateus e Marcos, você vai ver que fala assim, há 2 dias da festa dos pães ázimos. Então eu creio que Jesus, 6 dias antes da festa dos pães ázimos, ele foi para Betânia, que Betânia foi uma referência, né? Isso já no livro de João. 6 dias da Páscoa. Então, ele foi para Betânia. Betânia era uma referência da família de Lázaro. Eu creio que ele ficou ali uns 2, 3 dias ali na casa de Lázaro, hospedado. E depois ele foi convidado a um jantar na casa de Simão, o leproso. Então, o que eu queria dizer? A família de Lázaro, de Maria e Marta, eles não eram seguidores de Jesus. E creio que também não eram discípulos de Jesus, porque eles não seguiam Jesus. Eles não estavam naquele pessoal, naquela multidão que seguia Jesus. Era um local que Jesus se hospedava. Era um lugar de acolhimento de Jesus quando ele estava na região da Judéia, em Jerusalém. E Jesus era muito amado por essa família, mas muito amado. Tanto é que quando ele ressuscitou a Lázaro, antes dele ressuscitar, ele chora, ele fica motivado pela amizade que ele tinha com a família de Maria, Marta e Lázaro, ele se emociona e chora. Então ele era muito familiar nesse local com a família. Então ele amava essa família. Ele amava, né? E o jantar foi na casa de Simão. Ele foi convidado na casa de Simão. E lá em Mateus e Marcos fala, estando em Betânia, na casa de Simão. Então o jantar foi na casa de Simão. E o que eu quero dizer, irmão? Jesus também, em uma outra passagem, quase parecida igual a essa, ele foi na casa de um Simão, um fariseu. Mas essa casa aqui de Simão fariseu foi na Galileia, na região da Galileia. Lá ele foi ungido também por uma mulher. Simão o convidou a Jesus. Convidou Jesus para um jantar também. Simão, o fariseu. E nesta casa também entrou uma mulher pecadora, também motivada pela paixão de Cristo, pelo amor que ela tinha em Cristo, foi lá e derramou as lágrimas nos seus pés e enxugou com os seus cabelos. E houve uma treta ali, uma coisa ruim ali. E o Simão ficou indignado, porque como é que pode, ele sendo profeta, colocou em dúvida a divindade de Jesus. Como ele sendo profeta, se soubesse quem era essa mulher, jamais ele faria isso. E Jesus vai repreender Simão. Mas, Simão, olha, desde quando eu cheguei aqui, você não foi hospitaleiro comigo. Você me chamou para jantar aqui na tua casa e você não fez o que ela fez. Você não me beijou, você não lavou os pés e não me tratou como
profeta que eu sou. Então, esse Simão não foi hospitaleiro com Jesus, mas a família de Lázaro foi. É por isso que Jesus amava essa família. Não era seguidora, não era discípulo, mas Jesus o amava e derramou lágrimas por eles. Eu vou colocar alguns elementos aí. Primeiro foi a Betânia, né? O local da hospitalidade disse as Marias. Agora eu vou falar das Marias, né? Aqui também há um pouquinho de confusão em relação às Marias, né? Maria de Betânia, Maria Mãe de Jesus, Maria Madalena. Olha, irmãos, a Maria Mãe de Jesus é Maria Mãe de Jesus, homem, né? Pois nós tivemos aí também a Maria, mulher de Cleófas. Maria, mulher de Cleófas, é irmã de Maria. Vamos abrir lá em João para vocês terem saber direitinho quem foi Maria, mulher de Cleófas, quem estava nos pés da cruz. João 19, 25. Ó, 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Certo? E Maria Madalena, ela foi muito confundida com essa mulher pecadora que foi enxugou os pés de Jesus das lágrimas. Então ela foi confundida. Por quê? O pessoal da Igreja Católica, há anos atrás, há séculos atrás, colocou Maria Madalena como essa mulher pecadora. Maria Madalena era uma mulher pecadora que se arrependeu, se transformou numa seguidora de Jesus e uma discípula de Jesus. Ela foi discípula de Jesus, porque onde Jesus estava, ela estava aprendendo o que Jesus ensinava. Amém? Então, ela foi uma seguidora e discípula de Jesus. E confundiram ela com uma mulher pecadora. Não é. Amém? O perfume. Esse perfume aqui deu o que falar, hein? Local aqui. Olha, o perfume, eu peguei um comentário do Google, que foi mais bonito que eu achei. O nardo, que foi usado na unção de Jesus, ele tem as seguintes características, ou atributos. Na época de Jesus, era um perfume extremamente raro e caro, muitas vezes adquirido como uma reserva financeira de alto valor, equivalente ao ano de trabalho de uma mulher. Era usado para dotes de casamento, demonstrações de honra a reis e preparação de corpos para o sepultamento. Amém? Meus amados, aqui não fala que Marta também tinha esse vaso de alabastro, de nardo. Talvez Maria tinha só ele, né? Eu acho assim, mano, se fosse para casamento, eu acho que o enxoval da Maria já estava mofado e caído da moda, né? Porque juntar, juntar aí um vaso de alabastro com um ano de trabalho, eu fiz a conta mais ou menos, uma mulher ganhando R$ 100 por dia, você coloca aí 300 dias mais ou menos, dá R$ 30.000, em dias todos corridos. Então, é um valor significativo, né? Como você acha que é aí uma reserva financeira, se você tivesse uma poupança aí,
seria um bom dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, ela não se preocupou com o valor do nardo. Ela foi lá e ungiu a Jesus. Amém? O nardo também, ele, ele era usado para dotes da noiva, né? Para honraria rei e para o sepultamento. Isso nos leva à igreja. Por quê? Porque todos esses atributos do perfume se dá em Jesus. Ele é o rei, ele, a igreja se tornou a noiva da unção, e na ressurreição a igreja seguiu o caminho dela. Então, todos os atributos do perfume eram para Jesus, finalizavam em Jesus. Então, a unção que ela fez era para Jesus. Era para Jesus. Então, era a igreja se transformando, né, nessa unção. E agora, meus amados, o jantar. O jantar que Jesus foi convidado, estava à mesa. Por que não? Jesus, ele veio da entrada triunfal para Betânia. E logo após, ele faria a ceia com os seus discípulos. E depois ele ia ser entregue à traição. Isso aí era o caminho que estava sendo feito. Então, no jantar, tinha várias pessoas. Tinha os discípulos, tinha muita gente conhecida, além da família de Simão, porque a família de Simão estava lá. E na mesa, aqui eu pus 3 cadeiras. Os discípulos estavam lá, algumas pessoas que seguiam Jesus estavam lá, e tinha 3 pessoas muito importantes. Vou perguntar para a igreja, quem era uma das pessoas que estava lá para ganhar o Kikikak? Tem que ser uma pessoa que estava sentada na mesa com Jesus. Quem era? Ninguém? Lázaro. Outra pessoa, quem é 3? Quem? Não. Eu não posso chutar, tem que falar uma vez só. Qual que era a outra pessoa que estava aqui? Vamos, gente. Estava, mas não era esse. Importante. Não. Não. Puxa, gente. Importante aí, eu falei os nomes deles agora. Pronto. Não. Não. A pastora sabe quem é. Simão. Simão. Não, ninguém falou, eu falei. Ninguém falou Simão. Tem que pegar. Eu não ouvi. Eu não ouvi, mano, desculpa. Eu não ouvi. Tem a terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Estão falando aí. Jesus. Jesus.
Os discípulos não eram importantes? Nem Marta, nem Maria? Sim, era importante. Mas essas 3 pessoas eram mais importantes que todas, nesse dia, nesse jantar. Por que, irmão? Jesus estava aqui com os discípulos, estava Lázaro, que ele tinha acabado de ressuscitar, tinha o Simão, o leproso. Aliás, por que ele é Simão, o leproso? Se ele era leproso, não era para estar aqui, né? O leproso não podia ficar no meio do pessoal. Então ele foi curado. Ele foi transformado mesmo. E ele, por gratidão a Jesus, ele convidou Jesus para ir à casa dele. Não fez como Simão, pode dizer. Ele fez aquilo com gratidão pela cura que ele fez. Então ele convidou Jesus para vir na casa dele, adorar. E Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, e estava aqui, do lado de Jesus. E os discípulos também. Nesse dia, essas 3 pessoas eram mais importantes. Mas aí, amados, o que era o conteúdo dessa conversa que eles estavam conversando nesse dia? Qual será a conversa que eles estavam conversando nesse dia? Eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que eles estavam conversando assim. Isso Jesus já estava quase perto da morte dele. Mais uma semana, ele já seria entregue. E Jesus teve 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério. Então eu acho que eles estavam conversando o quê? Os discípulos, olha, você lembra lá no Sermão da Montanha, Jesus, você lembra quantas pessoas o Senhor se alimentou lá? Quantas pessoas que seguiam o Senhor, que estavam com fome? Você lembra aquela pessoa que o Senhor curou? As pessoas entravam com um enfermo dentro do quarto, que não tinha portas, ele teve que entrar pelo teto. O Senhor lembra quando o Senhor libertou o demoniado gadareno? O Senhor lembra quando o Senhor ressuscitou a menina de 12 anos? O Senhor lembra, essa semana o Senhor ressuscitou a Lázaro? Essa é a conversa de Jesus. Então, Maria, ouvindo tudo isso que eles estavam conversando, uma atitude de extrema adoração, de entrega, de renúncia ao materialismo, talvez até a renúncia do seu dote de casamento, ela não teve dúvidas. Ela vai e pega um vaso de alabastro. E com extremo amor, aquele que libertou todo esse povo, aquele que libertou o irmão dela e trouxe a vida, ela vai nos ungir a Jesus. E ela vai adorar a Jesus. E ela vai se mostrar. E ela vai adorar. E ela vai adorar. E ela vai adorar. Adorar. E João fala que a sala se encheu da fragrância do perfume da adoração. O Espírito de Deus estava nesse local. E Maria adorava. Mas de repente, murmurinho. Em Mateus fala que eram os discípulos. Em Marcos fala que eram alguns que estavam presentes. Em João fala que era Judas,
interrompe a adoração do Maria e vai questionar a mulher que estava adorando Jesus, porque ela estava derramando aquele líquido precioso no corpo de Jesus. E Jesus ouve tudo isso daí. Os discípulos, alguns, ou Judas, todos eles estavam presentes e todos eles se indignaram. E Mateus fala os discípulos. Mas eles eram seguidores de Jesus, eles estavam contando as maravilhas até o momento da adoração de Maria. Por que eles se indignaram com o materialismo? Jesus valia menos de 300 dias uma pessoa que trabalhava. Esse era o preço de Jesus? Um vaso de alabastro, um vaso de nardo? Não são? Então Jesus se levanta e vai dizer para eles: ó, vocês não sabem o que estão fazendo. Pare de molestar a Maria. Ela está fazendo isso que é para o rei. É para o rei. É para a noiva. É para o noivo. Deixe ela. Por que vocês querem dar, fazer isso aos pobres? Os pobres vocês têm a todo momento, mas aqui vocês não a têm. Em vez de vocês me adorar, vocês ficaram 3 anos e meio seguindo eu, porque essa indignação, por causa de 300 dias de trabalho, e Maria não teve dó do materialismo. Não pensou 2 vezes. Era o mestre que trabalhei. Era o mestre que trabalhei. E hoje, Deus amado, eu vejo na televisão muitas pessoas que, por um ato de amor, não por força, ou por vontade do pastor, que às vezes sente no coração a adoração, às vezes eles dão casa, carro, até avião para a obra do Senhor. Então, meus amados, se um dia vocês escutarem isso daí, se eles deram de todo o coração e adoração para a obra de Deus, eles fizeram muita gente. Porque eles adoraram a Jesus com seus bens. Maria não pensou no materialismo. Ela queria Jesus. E ainda mais, Jesus, ele vai falar uma coisa que eu nunca tinha escutado a respeito de Maria. Vocês querem ver? Volta lá em Marcos, capítulo 13. 14, irmãos. E Jesus fala assim: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. A adoração dela chegou a tal forma que foi comparada àquilo que Jesus fez. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Não teve outro adorador nesse mundo maior que Maria. Betânia, não teve. Os discípulos não foram. Não teve. E Jesus faz uma comparação que esse ato que ela fez de adoração a ele era para ser um memorial. Um memorial. Como na Santa Ceia. A Santa Ceia, nós tomamos a Santa Ceia para lembrar do corpo e do sangue em memorial. E Jesus fala aqui que o ato dessa mulher era para memorial a adoração que ela fez. Aí, meus amados, eu falo uma coisa. Porque foi uma mulher que fez isso daí. A maior adoradora que Jesus teve
foi uma mulher. E ele lá, quando estava com a samaritana no poço, ele fala: mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Ele nunca tinha revelado que ele era ainda, que ele era o Filho de Deus. Ele revelou para uma mulher. E outra mulher, quando daqui a 3 dias, quando ele ressuscitou, uma mulher viu ele ressurreto. Amados, o que Maria fez, pouca gente faz. Sabe por quê? Porque Jesus teve os seus discípulos, onde ele foi, ele era querido até o dia da sua morte. Né? Essa mulher, ela vai trazer para os nossos dias, né, como é adorar Jesus. Às vezes você precisa adorar Jesus, claro, a canção que te leva, né, em espírito, você está adorando Jesus. Claro que você está adorando Jesus. Imensamente. Mas o ato que ela fez, a adoração de Jesus, é aquela adoração que não tem nada que atrapalhe a tua vida para chegar a Jesus. Nada, a morte, nada, decepção, nada. Ela foi a Jesus. E você, meu amado, se você quiser ser igual a Maria, você tem que abrir o coração, deixar Deus fluir no seu coração. Jesus amava a família de Lázaro e amava Maria. Por quê? Porque ela via Jesus. Gente, Deus abençoe. A palavra é pastor.